Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast e hoje a gente tem um convidado especial, né? A segunda parte da nossa conversa, o professor Rodrigo Capobianco, né? Ele é advogado criminalista, professor e vai estar aqui com a gente batendo um papo sobre a questão de tribunal do júri, perícia, tudo que envolve a questão do direito penal. E as perícias médicas, a importância da prova. Então a gente vai ter bastante coisa aí para discutir na continuação desse nosso bate-papo. Mas já vou passar aqui a palavra para o meu pai para cumprimentar vocês e depois para o Capobianco para ele poder trocar uma ideia aí com vocês. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, como o Neto já disse, para tentar discutir e aprender aqui com o nosso mestre Capobianco. Rodrigo Capobianco, que volto a repetir, eu já disse no episódio anterior, mas volto a repetir, além de ser um excelente criminalista, professor de direito penal, ainda é o mentor de tudo isso aqui, é quem nos trouxe, quem gere, quem nos dá todas as dicas aqui dentro do podcast. Então, nada melhor agora do que ele sentir o próprio veneno aqui, né? Ver como é que a gente se sente aqui atrás das câmeras. Mas, Capobiancos, mais uma vez, bem-vindo aqui no MedLexCast e, por favor, mais uma vez, meus agradecimentos pela oportunidade até da gente estar aqui no ar falando principalmente falando de uma matéria tão importante, na minha opinião, sou suspeito para falar porque não sei fazer outra coisa, que é a perícia médica, que é a medicina dentro do direito. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui de novo, né? A gente gravou um episódio que, salvo engano, foi ao ar na primeira semana de janeiro. Isso. Agora nós estamos gravando um segundo episódio, uma continuação, porque tem muito papo para falar, né? Eu agradeço demais, principalmente a amizade, né? Que a gente já nutre há tanto tempo e... Poxa, eu sou um admirador, um fã de vocês sabem muito bem, e eu até falei no outro episódio, eu falei, a gente precisa voltar para falar mais de perícia, que eu também quero saber, eu quero dar uma de entrevistador aqui também, né? Mas a gente tem muito o que falar, porque essa área, ela tem muitos problemas, tem muitas virtudes e muitos problemas, dá pra gente explorar bastante aí. Como eu sempre digo, né, a gente tem que entender que a perícia médica, até enquanto especialidade médica, ela é uma ciência, é uma das ciências mais antigas da humanidade, porque você encontra dentro dos alfarrapos de faraós, de inscrições de medicina legal, de conservação de corpos, de análise de causa-morte e tudo mais. E, por outro lado, ela é uma das ciências da medicina mais recentes. Para você ter uma ideia, a medicina legal é reconhecida, mas há muito tempo, mas a perícia médica foi reconhecida enquanto especialidade há não mais do que 10, 15 anos. Porque a cadeira... A especialidade era a medicina legal, e a medicina legal voltada para a tanatologia médica. Sim. Hoje não, hoje, depois de muita luta, inclusive de alguns colegas, eu fui um dos jurássicos que brigou contra isso, que quis isso, que pediu isso, buscando, sobretudo, que a especialidade fosse reconhecida. Então, hoje você tem perícia médica e medicina legal. E aí eu acho que abre uma primeira colocação importante para a gente fazer, que é assim, a medicina legal é de fundamental importância, tá? Não se discute a importância dela. Mas a perícia médica é maior do que a medicina legal dentro do contexto daquilo que o direito se propõe, que é a estabilidade social, porque não tem campo do direito que não se aplique perícia médica. Desde o tributário, não tem aquele que não se aplique. Até hoje, para as especialidades, vamos chamar assim, das ultra especialidades do direito, a perícia médica passa a ter um papel
muito importante, porque ela que define algumas materialidades as quais o direito vai discutir, e com isso trazer ou não a estabilidade social. Mas é importante também a gente colocar para quem está assistindo a gente que essa distinção entre medicina legal e perícia médica só existe no Brasil, né? Sim, isso é fundamental isso. Porque para muita gente, e eu também entendo dessa forma, medicina forense. É sinônimo, né? Medicina legal é sinônimo de perícia médica. Não tem essa distinção que se faz no Brasil, que se vincula, é uma coisa muito brasileira. Medicina legal, a gente está falando do direito penal, está falando de tanatologia, de causa-morte, não sei o quê. E aí eu penso, perícia médica, aí eu tenho abrangência área trabalhista, área civil, área... em outros países não existe essa distinção. E era uma questão que eu ia até colocar para vocês, porque vocês têm formação fora do Brasil, né? E eu até queria saber qual é o posicionamento na Argentina, aqui na América do Sul, se tem até na Europa, como funciona isso? Na verdade, assim, medicina legal é tudo. É tudo. Não tem como você distinguir. No Brasil, isso, entendo eu, foi dicotomizado, e aí me permita aí uma opinião pessoal. Por quê? Porque vem da formação. Na formação do médico. Tá? E do advogado. Do advogado, que são as duas ciências que discutem, que utilizam essa materialidade enquanto formação profissional, elas vêm e dão a fundamental importância ao quê? Muito maior a medicina legal. Por quê? Porque ela traduz, vamos dizer assim, o encerramento pelo direito, o encerramento da vida civil do indivíduo, e pela medicina a busca, que isso é uma das coisas que eu acho que é importante que se diga, e no Brasil uma outra cultura, me dá só um gancho, não fugindo ao contexto, mas assim, há uma cultura no Brasil de se evitar que o indivíduo que falece, um ente querido, vá a IML, vá a SVO, não, pelo amor de Deus, é temor. Doutor, mas vai para lá. Eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, para quem nos ouve, claro que o médico entende isso, mas que os advogados, então, inclusive a população em geral entende o seguinte: é fundamental que se diagnostique causa-morte. Por quê? Porque você utiliza da morte de uns na prevenção da vida de outros. É igual acidente aéreo. Exatamente igual. Então, assim, quando você tem um sistema de SVO, de Serviço de Verificação de Óbito, um sistema de medicina legal, que consegue esclarecer causa-morte, tá? Você tem até a possibilidade estatística das lotações de verbas de prevenção em doenças. É o que eu sempre costumo dizer. Não adianta querer fazer exame de Machado Guerreiro na Avenida Paulista. Porque o único barbeiro que você vai encontrar lá é o que corta cabelo. Então, é importante para que quem detém a condição de vamos dizer assim, políticas públicas possa aplicar os recursos necessários do que o povo está morrendo, é onde você vai fazer a prevenção. Não, e isso influencia em todo o sistema, plano de saúde, todo o sistema. E aí essa ideia, eu acho que vem muito da academia até, e a gente falar um pouco do ensino jurídico e de tudo isso, né? Porque como se a aula de medicina legal ela é voltada só para a área penal, no Brasil se criou essa ideia. Então medicina legal abrange só a questão penal. E se esquece do resto. E aí precisou, e eu acho que aí também na época eu tinha acabado de me formar quando começou essa movimentação. A perícia médica ela foi reconhecida. Nós tínhamos duas grandes sociedades no Brasil que tratavam desses profissionais, né? Você tinha a Associação Brasileira de Medicina Legal, e envolvia só mais os peritos da área penal, então os legistas, tal, que a gente sabe que é um concurso público, né? Então fala assim, você é legista, porque você fez o concurso, agora eu posso fazer medicina legal sem ser legista. Mas não havia isso, né? Quando você falava assim, eu estou fazendo medicina legal, a primeira coisa que a pessoa fala é, você é legista. Então tinha essa associação e tinha a Sociedade Brasileira de Perícia Médica, que tinham muitos peritos previdenciários, principalmente do INSS. E que não era, de passagem, ela não era uma especialidade. Não, então, aí eles não
se sentiam representados por aquela especialidade. E eles conseguiram, junto ao CFM, no final dos anos 2000, ali perto de 2006, 2007, na época, o reconhecimento da perícia médica como uma área de atuação comum a todas as especialidades médicas. Então eu tinha que ter uma especialidade e aí eu tinha área de atuação em perícia médica. E aí, para mim, na época, eu achava até um contrassenso, porque eu tinha a especialidade médica, medicina legal, e tinha a área de atuação em perícia médica. Eu sei que no final chegou ao acordo, se fundiu essas duas sociedades. E hoje a especialidade é perícia médica e medicina legal. E se fundou a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, que é a que existe hoje, e a especialidade, que é especialista em medicina legal e perícia médica, o que é para mim um tanto quanto redundante, né? Porque medicina legal e perícia médica é redundante. Mas é como foi construído isso no Brasil e tem a ver com o ensino jurídico. Que aí, ensino médico, ensino jurídico, a gente está nessa área que permeia as duas áreas, né? Propriamente dita, da medicina legal. E aí é importante, quando a gente fala de ensino jurídico, a gente pensar nisso por causa da deficiência que a gente tem em relação a essa área. Né? Eu estava pensando isso agora. Não, a desobrigação disso ser cadeira de faculdade de mas direito. Eu vou falar, 2025 eu estou completando 30 anos de advocacia. Eu comecei me formei em 94, comecei a advogar em 95. Então esse ano 30 anos de advocacia. Já atuei em todas as áreas possíveis, nos últimos 20 anos na área criminal, então é minha paixão. Eu tenho aprendido com vocês no MedLexCast o quanto isso é relevante em outras áreas que não seja a área criminal. Eu nunca aprendi isso. Só quem vivencia, de repente tem um caso ou outro, um trabalhista que vai passar por uma perícia qualquer, mas o que vocês estão colocando aqui, que eu tenho acompanhado, é de fundamental importância da programação de uma empresa, da estruturação de uma empresa, e que tem tudo a ver com a perícia médica, né? E que não é criminal. Nós estamos aqui falando de criminal, vamos falar muito, mas assim, o que vocês colocaram do ensino jurídico e o ensino médico, né? E essa fusão, essa interação, as pessoas tinham que se atentar. Eu não sei, cadeira de trabalho, por que não colocam na cadeira de trabalho ou de previdenciário a perícia? E outra coisa importante, quando a gente fala nas duas áreas, veja, também na área do ensino de medicina legal na faculdade de medicina, embora seja uma cadeira obrigatória, tá? Não é facultativa nem optativa como é no caso do direito, que aí já começa o primeiro viés, na minha opinião. Você não tem, dentro da faculdade de medicina, perícia médica como se deveria ter em função da que você tem a medicina legal. De forma abrangente. De forma abrangente. Claro, na medicina legal, voltada... Você não vai ter um residente. Você não vai ter... Você tem, por exemplo, existem... Hoje já tem Hoje você já tem residências em medicina legal e perícia médica. Não, mas aí vai pro ML. Não, já é mais abrangente. Já é mais programas abrangente. abrangem tudo. Mas dentro da faculdade dentro de da medicina, faculdade da formação, da onde surge a especialidade que você quer fazer? É do teu conhecimento de graduação. Sim. Você vai gostar ou não de alguma coisa? Onde você decidiu, vou fazer direito e me especializar? Foi dentro da graduação, onde por influência de um professor, ou por afinidade com a matéria, enfim, por algum motivo pessoal, você optou por aquela especialidade. Então, quando isso ocorre, e dentro, aí a falha vem tanto da faculdade de medicina, e eu reputo, se me permite, mais ainda da faculdade de direito, porque a formação dentro da faculdade de direito, ela é facultativa em algumas e optativa em outras. E você tem faculdade que é curso complementar. Sim, e online. E outras que nem tem. Tá? Que nem se fala para o aluno que existe isso. E o que a gente vê quando dá aula nos cursos de pós-graduação, que eu acho muito interessante, e que sim, alguns cursos de pós-graduação introduziram como cadeira na pós-graduação, como disciplina, alguns, também não tem todos que não são todos, mas alguns têm como disciplina na pós-graduação. Quando você começa a passar algum conhecimento, aquela experiência que é a forma ainda gutenbergiana de se fazer,
mas que você começa a passar aquilo que é o teu dia a dia. Você tem aluno de direito falando, professor, eu nunca ouvi isso. Mas como? Então como é que você fez com relação... eu liguei para não sei quem... Quer dizer, ele, de uma certa forma, você poda até a condição do indivíduo de se especializar nisso. De se interessar. De se interessar por isso. Por quê? Porque na base ele não teve. E para você poder optar por alguma coisa, você tem que ter o conhecimento, tem que saber o que é essa alguma coisa. E isso acontece também, é isso que eu quero deixar claro, na Faculdade de Medicina. Acontece na Faculdade de Medicina, porque eu me recordo muito ainda do meu pessoal de turma de medicina. O que você faz? Perícia? Não, que especialidade você faz? Porque o próprio médico via a medicina, a perícia médica, como sendo uma condição de vamos dizer assim, de bico. Eu quero um emprego, eu quero exercer minha... Porque o médico autônomo não existe mais, né? Mas eu quero exercer a minha atividade de especialidade e de bico eu vou fazer medicina perícia médica. Sim. E o próprio, agora vamos para o outro lado. O próprio judiciário, infelizmente, via isso. Hoje não mais. Sim. Mas eu sou da época... mais ou menos. Mais né? ou menos, Mas não hoje um pouco menos, vamos assim dizer. Mas eu sou de uma época em que quando você, em alguma forma, o juiz te chamava em um processo, Sim. alguma coisa, em uma semana você tinha 50 processos batendo, chegando notificação. Por quê? Porque não tinha quem nomear, ele estava com uma pilha de processos. Sim. E aí, quem que eram os nomeados? A gente que fazia por eu sempre fiz, eu digo só isso eu fiz na vida, mas você via indivíduos, eu cheguei a fazer perícia como assistente técnico. Em colega que eu cheguei, ele virar para mim e falou, João, eu sei que você tem livro publicado, e não faz muito Sim. tempo, tá? Não é coisa de muitos anos atrás. João, eu sei que você tem um monte de livro publicado e tal, me explique só. Ele é perito de juízo, tá? Sim. Eu tô com um caso aqui, que o caso que eu tava do outro lado, que eu tinha lado como assistente. Sim. Claro, se eu não acreditar na tese do advogado, claro. eu não vou ser assistente. E aí ele praticamente disse, João, faz esse processo, porque eu não sei o que fazer. Por quê? Porque não era a formação dele, porque onde aconteciam as indicações eram peritos ad hoc, que eram indicados pelo juízo por relação de afetividade, de pessoal, afinidade não técnica. Pessoal. E não técnica. Conheci Conheci, no churrasco. Uma relação de confiança. De confiança. E aí, o próprio código trazia isso, né? Que o perito era de confiança do juiz. O próprio código, aí é onde eu ia finalizar, o próprio código dizia isso. De confiança, mas peraí, aí eu vou dar um Boeing pro cara. Então, da minha confiança, desce o Boeing aqui, entendeu? E eu vivenciei isso nesses 30 e quase 40 anos de exercício da perícia. Eu cansei de fazer perícia com pessoas, com você tinha que falar, peraí, tem quesito, aí você não vai olhar os quesitos. Olha, o pedido não. Você está discutindo me permita, você está discutindo uma coisa que não tem nada a ver com o objeto do processo. E você está se fazendo de juiz, não é tua função aqui. Sim. E uma coisa importante para deixar claro para o pessoal é o fato da pessoa ser médica não significa que ela consegue fazer perícia. Que ela seja entendida ali. Exato, porque tem que ter uma formação específica para fazer perícia. Acho que esse que é o grande recado para quem está nos assistindo, entender que quando a gente fala de perícia médica, nós temos uma especialidade de profissionais capacitados especificamente para fazer isso. Então, esse é uma questão bem importante. E que a ideia que se tem, que eu acho, em algumas áreas do direito, eu acho totalmente errada, de se achar que você tem que fazer a perícia na especialidade da doença que está sendo discutida. Sim. Então, eu preciso fazer uma perícia se o cara tem um problema cardíaco com um cardiologista. Nem sempre. Porque o melhor cardiologista do mundo pode não ser um bom perito. Pode ser o pior perito do mundo, se ele não tiver formação. Porque tem que analisar um contexto ali. Você tem que saber lidar com a questão, saber que você tem que responder quesitos, que você tem um código de processo, se for na área penal ou na área civil, trabalhista, previdência. Você tem que entender a diferença entre a condição de se exercer a atividade médica, tá, dentro do mundo jurídico, que é aquelas
vamos usar um termo que foi usado muito, as 4 linhas do processo e aquilo que é minha autonomia profissional em fazer ou deixar de fazer. Eu acho que esse é o principal. É muito comum a gente acompanhar a perícia ou fazer a perícia e os assistentes não se conformarem com o seguinte: a função do perito não é diagnóstico, revisão diagnóstica, não é meu problema é o que está nas 4 linhas de acordo com o objeto processual que o juiz me pediu. E o compromisso, né? Isso é uma coisa importante. O compromisso do médico assistencial, que a gente chama, que é o médico que cuida da saúde do indivíduo, é com o indivíduo. Eu tenho um compromisso com aquele indivíduo, com a saúde dele, com o restabelecimento. E com ele e com a sociedade. Porque a partir dele isso vai refletir para muitas outras pessoas. E quando eu estou atuando como perito, eu não tenho compromisso com aquela pessoa. Eu tenho compromisso com a verdade. Sim. Porque eu estou em busca da verdade. Então é muito diferente isso. Essa atuação é muito diferente. Começa diferente, a relação já começa diferente. Tudo é diferente, porque... E esse é o grande problema que a gente vê. Né? Por falar em verdade, por falar em perícia e por falar em crime, eu já pedi na outra vez, na medida do possível, na medida do que puder ser falado. A gente falou no outro episódio que até 2008 não se tinha a possibilidade do assistente técnico na esfera criminal, aí se mudou e tal. Antes de 2008 nós tivemos a triste história da Isabela Nardoni e não se tinha assistente técnico, porém foi a defesa nomeou o Dr. Sanguinetti para fazer uma espécie de perícia paralela. Eu sei que vocês, enquanto médicos, têm ética e jamais vão fazer nenhum tipo de crítica, nem poderiam fazer a análise ali. Mas, como o Dr. João participou diretamente desse caso, eu queria mostrar para o pessoal um pouco dos bastidores, de como funciona essa colocação, porque pelo que o João me falou em outras oportunidades, tudo estava muito assim definido ali em termos de perícia, mas externamente, para os advogados que estão nos assistindo, essa tentativa, essa jogada de colocar um cara polêmico ali para tentar embaraçar, foi uma tentativa da defesa. Sim. Como que foi esses bastidores, João? Como é que você chegou lá nesse caso? Assim, eu acho que primeiro a gente tem que falar de um contexto global. Sim. Tá? Há que se entender que o fato de você pensar diferente e ver um processo de forma diferente, em primeiro lugar, não me faz teu inimigo. Sim, claro. Segundo lugar, é uma visão técnica de convencimento, experiência, enfim, é uma série de cumulações que se faz no decorrer da vida profissional que permitem ao indivíduo A, B ou C olhar por um outro ângulo. Eu costumo dizer que tem muita relação, quando a gente olha esse contexto, com física isso, quando a gente fala em referencial. Sim. É a história da luzinha dentro do ônibus. Uma coisa é eu estar, uma luz acesa dentro de um ônibus passando por uma ponte. Se eu estiver dentro do ônibus, a luz está parada. Se eu estiver fora do ônibus, a luz vai estar andando. Sim. Então é o referencial. Eu vejo perícia, e aí isso responde parte do teu questionamento, e tem que ser visto assim, por o fato de como aquilo é visto pela tese que eu acredito. Sim. Se está em busca da verdade real, significa que ela é inatingível. Primeiro que ela é inatingível, primeiro aspecto. Nós vamos chegar o mais próximo possível da verdade real. Porque ter a verdade real seria voltar no tempo e reproduzir o fato, que é impossível. Mas o que eu acho que tem que ficar muito bem esclarecido é assim: quando eu me aproximo da verdade real, o caminho que eu chego até ela é o meu enfoque pessoal, profissional, de experiência, de visão e a tese a qual eu acredito. A condição sob a qual se permite ao indivíduo o amplo direito de defesa, o direito de contraditório, é exatamente isso. É se buscar dentro da tese
de credibilidade daquele indivíduo. Como foi construída aquela condição na visão daquilo. Sim. Porque, como nós somos indivíduos de formações, de tudo diferente, nós, sociedade, uma coisa que possa a você te ofender muito, a mim pode não ter a mínima importância. E está aí o que a gente viu na evolução com relação às condições discriminatórias, as condições... isso tudo advém do quê? Da visão de cada um e do direito individual dele de ver aquilo. Quando você fala aí, respondendo finalmente a tua pergunta, o Dr. Sanguinetti veio ao processo trazendo uma visão que era... Você acompanhou o processo desde o inquérito, desde o começo? Não, eu vim nomeado no processo, eu vim como assistente da doutora Cristina, que era assistente de acusação, e eu vim nomeado no processo e acompanhei parte dele a partir do momento da nomeação. Eu estive lá em Alagoas, ouvindo, que o Sanguinetti foi ouvido lá, estive com o Dr. Sembranelli, ouvindo, que ele foi ouvido, foi arruído, porque foi precatório para lá para ele ser ouvido, e ele tinha uma tese. Eu acho que é importante assim, vamos separar o profissional do crime. Claro. Ele tinha uma tese que defendia uma condição sob a qual ele via aquela situação. Ponto. O outro lado, que éramos nós, tínhamos a tese do quê? De uma materialidade que é o que você falou, era inequívoca. Porque o principal de tudo isso era a prova material. Sim. Tanto que, se você me permite, tem um livro da doutora Ilana Casoy, que foi à época, publicado, que chama A Testemunha é a Prova. Por quê? Porque a única testemunha que se tinha de tudo isso era a prova, e tudo foi feito graças a um trabalho brilhante do IC e IML de São Paulo, tá? Aonde nesse trabalho com a doutora, na época, a doutora Rosângela e tudo mais, foi feito um trabalho que era inequívoco, tá? Mas tudo se dá uma outra visão, se é a história do ônibus, a descer do ônibus andou. Acho que é importante sobre essa questão, quando a gente pensa em assistente técnico, a gente falando de assistente técnico, né? O que é o assistente técnico? Na verdade, ele é um profissional contratado de confiança da parte. A gente tinha falado que o perito é de confiança do juiz, né? Claro. O assistente técnico ele é de confiança da parte. E a gente pode pensar nele como um indivíduo que numa sala escura vai jogar a luz para aquilo que vá corroborar com a tese defendida por aquela parte que contratou ele. Vai procurar os cantinhos ali para ver onde tem teia de aranha. Exato, ele vai iluminar, ele vai chamar a atenção para os fatos que estão ali naquele processo relativos à prova, né, a prova pericial, que vão corroborar com a tese defendida pelo advogado da parte que contratou ele. Credibilidade. Exato. E por isso que é importante até, só para completar. Por isso que é importante até, um advogado, quando eu vou contratar um assistente técnico, eu tenho que saber o que aquele assistente técnico pensa sobre aquilo. Sim. Porque se eu tenho um assistente técnico que tem um viés de uma forma, não tem como ele... Vou contratar um parecerista. Exato. Eu vou contratar um parecerista para falar contra mim. Eu preciso entender primeiro. Exatamente, se aquilo vai corroborar com a minha tese jurídica ou se não. Se eu já sei que ele pensa de uma forma diferente do que eu estou defendendo, eu não vou contratar ele. Né? Então, só complementando a tua pergunta. Então é isso, o Dr. Sanguinetti foi um perito contratado pelos réus para defender uma tese que já era vencida. Natimorta, mas é aquilo que, vamos abrir aspas, os júris esperneantes. Porque não tinha. Mas aí tem um detalhe, que é júri. Então aí eu passo a minha visão de advogado de júri. Convencimento de leigo. O jurado, ele... Por que tem na Constituição a plenitude de defesa? Né? Mais que a ampla defesa, a plenitude. Porque as informações, elas precisam chegar para os jurados de uma maneira total. Essa iluminação que o Neto colocou aqui no quarto escuro, na medida do possível, tem que tentar clarear
todos os cantos ali para que o jurado consiga fazer a sua análise. Então, por mais que a tese, né, a gente, claro, vocês, de forma muito gentil, jamais vão falar que é uma tese absurda, mas a gente chamou de natimorta, porque realmente era muito difícil de se convencer sobre aquilo, mas buscou uma pessoa polêmica, que de alguma maneira já tinha um certo respaldo popular por conta do caso anterior, do PC Farias, que foi aquele que contrariou tal, e falou que o povo queria ouvir, vamos dizer, né? E tentou jogar isso para os jurados fazerem a análise, né? E vamos entender assim, na verdade, quando se fala em júri, a gente fala, querendo ou não, a gente fala em vontade popular e não em condição específica, e não em condição específica de análise técnica, porque não é uma decisão monocrática. Então eu diria para você assim, que é uma tentativa de um convencimento de botar, vamos dizer assim, a interrogação na testa do jurado, até porque o jurado, até pela formação popular dele, essa é a finalidade do júri, ele não vai entrar em preâmbulos técnicos, ele vai estar convencido de acordo com aquilo que lhe for demonstrado. Tá? Agora, o que eu digo que você, com propriedade, chamou de natimorto, é pelo seguinte: eram tão robustas as provas, como eu disse, o trabalho feito pelo IC e feito pelo ML era tão bem feito, tá? Que sobravam poucos vieses a ponto de os vieses serem trazidos para discussão. Em cada discussão que se levantava, você tinha uma prova dizendo, derrubando. Assim. Então eu acho que isso é o principal. E uma coisa, até aí, uma curiosidade minha, Capobinha, que eu vou te perguntar, porque eu vi uma decisão recente, não sei se eu estou enganado, você me corrija, que eu não sou especialista em direito penal. Eu vi uma decisão recente que agora não lembro se foi o STJ, que o tribunal do júri, caso a decisão seja contrário às provas do processo, ele vai poder ter que se fazer um novo tribunal. Eu achei até uma decisão meio, não sei se eu entendi direito, como é que funciona isso. Então vamos... Na verdade é assim, quando você tem um caso em que todas as provas são favoráveis, são condenatórias, ou vice-versa, e que você... A decisão é do outro... E a decisão é diferente. E a decisão é diferente. Eu não entendi, porque eu sempre tive a ideia de que a decisão do júri seria soberana. Não, mas ela é. Então vamos esclarecer isso. De acordo com o CPP, da decisão do Tribunal do Júri cabe apelação, artigo 593, inciso 3º. Desse inciso 3º, você tem discussões técnicas sobre a decisão dada pelo juiz presidente, em termos de pena, dosimetria. Em termos... dosimetria. Até de aplicação da espécie de pena, dosimetria, outros fatores. E você tem a decisão sobre a prova e também, vamos dizer, uma análise sobre o processo. Tudo aquilo que o juiz presidente decide, o tribunal pode corrigir. Então ele pode majorar a pena, diminuir a pena. Tem gente que acha, não pode aumentar. Claro que pode. Mas não tem o princípio lá de que a pena não pode ser reformatio in pejor, mas isso não é reformatio in pejor. A acusação pode não se conformar com a fixação da pena do juiz e o tribunal aumentar. Agora, no que diz respeito às decisões dos jurados, então nós temos a soberania dos veredictos. Então, o que o tribunal pode fazer? Anular o processo. Ele não pode modificar. Ter um novo júri. Não, ter um novo júri. Então, o inciso 3º, a linha D, fala que cabe apelação quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Isso. O que é manifestamente contrária à prova dos autos? Isso eu tenho visto a vida inteira, realmente isso se confirma na prática. Quando a gente tem ali uma decisão dividida, tem prova que diz de um jeito, tem prova que diz do outro, isso não é uma decisão manifestamente contrária.
Então, se a prova está dividida, se a decisão foi um 4-3, porque hoje é a única votação que a gente consegue saber, porque quando chega em 4 para, né? Mas pode ficar 3-3 e aí chegar no 4-3. 4-3, dificilmente o tribunal vai mexer naquilo, mesmo que seja por 1 milímetro. Eu tinha grandes provas para absolver, mas também tinha grandes provas para condenar, está equiparado, quem ganhar ali vai levar e acabou. Só que às vezes você tem uma discrepância muito grande, que é o que o Dr. João estava falando, né? No sentido de que tem uma imensa prova, no sentido de condenar ou absolver, e os jurados, por algum motivo, né, decidiram o contrário. Aí cabe a apelação e o Tribunal de Justiça, né, na segunda instância ali, também pode ser o Tribunal Regional Federal se o assunto for federal, mas isso é muito raro. Então o Tribunal de Justiça, ele anula o julgamento e manda um novo júri. Na prática, esse novo corpo de jurados, ele vai ter que decidir entre 2 teses. A tese do corpo de jurados anterior, no sentido de que era para, vamos pensar, era para condenar mesmo que o tribunal achou discrepante. E a tese do Tribunal de Justiça. Ele está livre para escolher de um ou outro. E se o novo corpo de jurados entender que a tese certa é do antigo corpo de jurados e manter a condenação, mesmo que a prova seja toda para absolver, acabou. É soberano e acabou. Então ele tem ali essa possibilidade. Vamos dizer. Tudo, agora uma pergunta minha. E tudo é discutido novamente ou só as 2 teses? Tudo é discutido porque nós estamos falando globalmente da então, mas condenação. aí na quesitação que se fará ao júri, você terá como primeira quesitação as 2 teses? Não, você vai repetir toda a quesitação. Vai fazer um novo julgamento. Com base na pronúncia. Como é que ficam as qualificadoras nisso? Com base na pronúncia. Do jeito que veio a pronúncia. Do jeito que veio da pronúncia, porque anulou-se o julgamento e, enfim, você tem uma nova possibilidade. É meio estranho, né? Porque isso é só no Brasil que é assim, ou tem algum outro país no mundo que tem essa... A soberania dos veredictos? De ter um novo julgamento para avaliar novamente, porque é contrário. Porque qual que é o espírito? Eu fico pensando assim, qual que é o espírito? Aquele corpo de jurados não foi capaz de avaliar as provas? Seria isso? Não, isso pode ser uma questão de análise política até, né? Hoje, uma questão pessoal. Vou dar um exemplo prático. Eu já defendi diversos militares no júri, mesmo praticando um crime comum. Né? O militar, mesmo de serviço, mesmo com a arma da corporação, ele pode praticar um crime comum e ser julgado pelo júri. Se você pega um corpo de jurados mais conservador, não é? E isso hoje você consegue fazer uma análise por redes sociais muito facilmente. Então você tem lá a relação do júri, que ele segue, que ele curte. Você já sabe o que vai, e você consegue definir, até por uma posição política, quem é mais conservador e quem é menos conservador. Então você tem um corpo de jurado, claro, a outra parte também vai tentar bater naquilo, mas nem sempre consegue. Você tem um corpo de jurado mais conservador. Esse corpo de jurado, de repente, qualquer coisa que você falar ali, ele vai aceitar, e mesmo que seja totalmente fora do que está aprovado. Do que está aprovado. Né? Porque é o que eu sempre digo, né? Por mais que a gente tente, e por mais que seja a obrigação nossa, tanto quanto advogado, como médico, não tem como você se despir da tua formação. Sim. Ponto. Tá? É um exercício profissional, né? É a tua história de vida. Eu uso isso, João, desculpa te cortar, mas eu uso isso no júri, porque, por exemplo, no corpo de jurados eu sempre coloco um monte de professor lá, né? Sempre que é possível, porque, queira ou não, pode ser até uma professora primária. Sim, mas eu sou professor há mais de 25 anos, então, quer dizer, isso eu não vou me despir do jeito que você está falando, da minha característica professoral. É claro que eu não vou
ficar dando aula do júri, mas a minha forma de explicar, de posicionar, de chegar, vai ser muito próximo, e isso vai gerar uma empatia com aqueles jurados. A mesma coisa se eles são mais conservadores. Eu lembro de dois detalhes. Um grande advogado de júri, Dr. Laertes, já falecido, ele fumava cachimbo. Na época podia fumar em tudo quanto é lugar, tal. Então ele escolhia os fumantes. E aí ele ia, na hora da peroração dele lá, ele já pegava um cachimbo e ficava do lado do fumante ali, praticamente já era empatia. Brother dele ali. Outra situação que eu lembro é do Dr. Aldir Troncoso Pérez, o maior ícone que eu vi atuar, e ele contou certa vez que ele foi para o interior aí do Brasil, e quando ele chegou lá, o taxista falou para ele: o senhor é que vai absolver o rapaz? Porque a população já estava absolvendo, já sabia, né? Porque coronelismo e outras coisas ali da região, já sabia que era favas contadas, né? Então, de repente... Agora, no caso dos Nardoni, por exemplo, não tinha como desaforar, só se desaforasse para Marte, né? Só se fosse Marte. Porque eu lembro de professores nossos, amigos nossos na época, que iam dar aula em outros estados e só se comentava isso. Sim. E o caso lá... Tomou uma repercussão. Fora do Brasil. Não, fora do Brasil isso tinha, mas teve repercussão. E então, aí, tirando disso, dessa questão das provas e tal, a prova pericial ela é muito importante até no tribunal do júri para isso, né? Sim. Porque aí você pode tentar fazer um novo júri com base nessa prova, que é uma prova segura. E aí me permite prova científica, né? Eu acho que esse modificativo de 2008 foi uma evolução. Me permita, não sei a tua opinião, mas para mim... Por quê? Porque ela trouxe a possibilidade da revisão da prova. O que acontecia? As provas eram produzidas com base naquela condição de 8 anos em que o preso ou solto, o réu ia ser julgado. É só ver o caso do Estadão, lembra? 10, 12 anos depois, o indivíduo ia a júri popular, aonde a condição era outra. Aquela geração que estava ali, a grande maioria do pessoal daquela geração, não teve o glamour do fato, não teve o conhecimento que a hora que a mídia dá todo o cabedal de conhecimento necessário daquele fato, lógico, com a visão dela ou não estamos entrando nesse mérito, mas que traz o questionamento social daquele fato. Depois de 10, 12 anos se utilizava uma prova que foi feita lá, que muitas vezes a própria evolução técnico-científica da perícia como um todo já não trazia esclarecimentos necessários que poderiam ajudar tanto na condenação quanto na absolvição. Então, a ciência é uma coisa dinâmica, ela não pode, é o que eu digo, o maior inimigo da prova é o tempo. E a evolução científica tem que acompanhar a evolução do tempo. E essa vinda e possibilidade de se trazer o assistente técnico ao tribunal do júri, não vou dizer como não se criam provas, você revisa técnicas efetuadas lá atrás. Tanto para tudo, para a condição de ML, para a condição de C, para a condição de local, para a condição de balística, enfim, tudo aquilo, você veja. Eu sempre digo assim, eu sempre digo isso para os alunos, faz um comparativo com isso aqui, com o celular. Sim. O celular que nós usávamos há 10 anos atrás, o que nós usamos hoje. Que eu usava há 5 anos, 4. Percebe? Como é que a ciência evolui, a finalidade da relação social é utilizar-se da ciência evoluída em esclarecimento e passividade social. Então aí que entra a necessidade de você ter a atualização de fatos e, não vou dizer melhoria de prova, porque a gente tem que ver no momento da condição, mas você tem uma análise da prova sobre um aspecto técnico-científico melhor. Mas aí eu tenho um questionamento importante, né? Que até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. A questão da lesão corporal. No júri,
você pode ter uma tentativa, Sim. e aí essa tentativa vai ser tratada como o laudo, ele não tem um laudo de tentativa de homicídio. Cabe ao médico só analisar a extensão da lesão. Ali, né? Mas isso mensura muito na dinâmica dos fatos, né? Se aproximou muito da consumação, isso pode pesar mais ou menos. Entra um pouco na intenção, né? Sim. E na intenção e na intensidade, né? Que são dois pontos. Só que aí a gente pega um sistema muito congelado, me parece. Sim. Aqueles quesitos pré-definidos e antigos, a vida que não inteira. Não serve para todos os fatos, nem para todas as condições. Pois é, como é que a gente teria que mudar? Assim, eu, enquanto advogado, eu não sei de onde vem essa regra de que aquele laudo tem que ser feito em cima daqueles quesitos. Quer dizer, está na lei, a gente consegue entender, mas não teria como ter uma mudança, uma modernização. Sim, uma obrigação de resposta a outros quesitos. Outros quesitos. Até formulados pela parte que está. É que no inquérito a gente ainda tem a questão de o problema do inquérito policial, né? Sim, é verdade. Então, se você me permite, tecnicamente falando, estou tentando responder a tua pergunta, é o seguinte: existe uma máxima em direito, quem pode mais pode menos. Sim. Tá? Existe uma economia muito grande de quesitos, mas nada impede que o perito se alongue. Tá? Aquilo são quesitos padrões estabelecidos, vamos chamar assim, quesitos mínimos. Tá? Sim. Que concordo plenamente com você que eles deveriam ser voltados e focados para o fato, para o ato e para a condição e para aquele indivíduo. Nós somos indivíduos. Sim. Tá? Que não dá para ter a história de que se empreste visões técnicas. É a história da prova emprestada. Então, eu diria para você que o perito que quer fazer de forma, ele não é impedido de fazer, porque ele tem uma observação onde ele pode esclarecer outras coisas. Então aquilo são os quesitos mínimos. E o sim, não, é isso que eu acho que a nossa grande, que se me permite, eu acho que é o que nós teríamos que evoluir muito mais. Primeiro, se ter uma despadronização, mas com uma padronização de inquérito. Sim. Tá? O inquérito ser padronizado, que daquele tipo, lesão corporal grave, de face, vir tecnicamente do inquérito, o que se quer que o perito legista esclareça na análise do indivíduo. E isso valendo para tudo, para todo tipo de lesão, tá? Seja ela toda lesão corporal, dentro das classificações e graduações. Isso é um fato. Segundo fato, além de você ter isso, se ter o quê? A possibilidade do perito se manifestar contrário, muitas vezes, àquilo que possa ser o entendimento, aspas, do inquérito. Sim. Deu para entender o que eu quero dizer? Não, então... E vou te dizer hoje, só para complementar, o grande número, pelo amor de Deus, eu não sou em nenhum momento aqui, eu tô apregoando isso. Mas a gente sabe, está aí mostrando, a própria mídia mostrando, uma série de abusos na história da agressão, dessa condição da Lei Maria da Penha. Sim. Tá? Maravilhosa, muito bem feita, tinha que se fazer, mas que existe, é óbvio, como toda relação humana vai ter distorção de acordo. Eu sempre vou puxar a brasa para aquilo que eu estou assando. Claro. E aí o que acontece? Quando você chega a essa condição e a subjetividade daquilo que a gente começou falando, qual foi as duas primeiras coisas que você falou? Sim. Intenção. Sim. Intenção é uma das coisas mais subjetivas e imensuráveis que se pode ter. Então, o que eu acho é que assim, o perito ter a possibilidade de vir em contrário à tese que vem até da tese que vem do IP, que vem do inquérito policial. Eu acho que esse que é um ponto que agora eu estou me lembrando, a gente até terminou o outro episódio falando um pouquinho de inquérito, mas estava já no horário. Estava no final. Em se tratando de júri, principalmente, né, mas não só em júri, o inquérito tem um peso muito grande. Sim. Né? É claro que as provas periciais,
né, são provas não repetíveis, né, no sentido de que elas não precisam ser refeitas em juízo para ter validade. Não. Você tem o contraditório diferido, ou seja, mesmo se a perícia seja mal feita no inquérito, quando chegar em juízo você tem como discutir. Né? Mas essa construção inicial, porque o Brasil tem o inquérito, a base é o inquérito, e me parece que aí está a chave da coisa. Dúvida. O inquérito ele tinha que ser muito mais estruturado, melhor construído e muito mais desenvolvido do que nós temos hoje, porque isso vai gerar uma infinidade de reflexos. E aí, que a gente vê muitas vezes, assim, quando se faz a denúncia, obviamente, você tem todo o período que isso está dentro do Ministério Público, sim, antes da pronúncia. Sim. Que pode se rever, se refazer, se pedir, se esclarecer, se fazer tudo aquilo que necessário se faça por uma pronúncia concisa, uma pronúncia que possa, sim, na pronúncia, você ter realmente supridas as possíveis falhas que veio do inquérito e tudo mais, tá? O que eu acho que é um dos fatos, uma das condições que melhoraria muito, é se ter nesta condição, ou na denúncia, quando vem a denúncia, ou na própria pronúncia, você ter uma nova condição de avaliação daqueles fatos que podem ser revistos. E eu não estou dizendo revisão a favor de A, de B ou de C. Sim. A gente tem que entender que quem faz a pronúncia é o Ministério Público. Então, obviamente, ele tem lado, ele é o Estado. Claro. Está buscando a verdade real para que se aplique a condição penal do Estado. Para que se aplique a mão do Estado. Mas o que eu acho que é de fundamental importância para que a gente volte a pensar, a gente volte a entender, obviamente, volto a repetir, buscando o academicismo, sim, que é o principal de tudo isso, é exatamente isso, é que dentro das condições prévias à pronúncia, você tenha esclarecimento de todas as provas que possam trazer dubidade, até para se tirar o viés de defesa ou de acusação lá no tribunal do júri. Sim. Porque quando você tira isso, você reduz probabilidade de injustiça. Porque, vamos deixar bem claro aqui, é que o que se busca com tudo isso não é condenar ou absolver. Sim. O que se tem que buscar com tudo isso chama-se justiça no estrito sensu lato da palavra. É curioso você falar sobre isso, João, porque ontem mesmo eu estava revisando uma aula minha e eu estava analisando um acórdão lá do STF que falava muito nesse sistema. Porque, assim, se a gente for ver, tudo é Estado. Tudo é o Estado. Tudo é Estado. Quem investiga é o Estado, quem acusa é o Estado, quem julga é o Estado. Cada macaco no seu galho, né? Cada um tendo uma distribuição ali dos seus afazeres. Agora, cabe à parte envolvida, o incriminado, aquele que está em confronto ali com a justiça, ter contra ele todo o aparato, porque quando ele chega na ação penal, ele já teve um inquérito todo como base ali, né? Você tem um órgão altamente especializado, altamente capacitado e com recurso financeiro, que é o Ministério Público, para atuar. E sem contraditório nessa primeira parte, né? Sem contraditório. A primeira parte, isso que eu falar, é isso aí. Sem contraditório. A gente sabe que o advogado pode atuar na fase de inquérito, mas ele atua muito de forma contemplativa. Né? Ao passo que o Ministério Público, embora não domine, como a Constituição diz, ele faz o controle externo da polícia, tudo vai passar por ele. Então é claro que ele vai estar muito mais próximo também da perícia, né, do executivo ali, da investigação. Então, o acusado, quando chega para ele, o que ele tem a favor dele? A lei. Pura e simplesmente a lei. Então é nesse ponto, e a lei, ao meu ver, deveria ter uma estruturação melhor para a construção do inquérito policial, que não se dá tanta importância, mas tinha que ter uns regramentos com possibilidades de uma atuação um pouquinho maior ali nessa construção. E veja, quando a gente chega à conclusão de que qualquer indivíduo chega a esse ponto só
tendo por, vamos dizer assim, por benefício, Sim. tendo por arma a lei, a gente foge de um princípio que eu acho que chega a ser até humano. Ou seja, a aplicação da lei, ela advém do quê? Do que se gera de condições para que ela seja aplicada. Sim. É óbvio que se eu não tiver condições de mudar o que vem de aplicativo, a lei vai ser aplicada contra mim sempre. Então, eu acho que isso é alguma coisa que abre o que você está falando com relação aos vieses disso. Entendeu? A se ter uma abrangência nessa fase, pelo menos, onde nessa abrangência se possa, eu não vou dizer reavaliar, porque as provas são muito bem feitas, tá? Sim. Não vamos dizer que isso se perpetua a nível Brasil, que eu não tenho capacidade para avaliar um contexto. Mas eu posso dizer aquilo que a gente atua. E aí ela é muito bem feita, a prova. Mas existem fatos que no momento em que aquela prova foi gerada, eles eram desconhecidos. Ou que eles não puderam ser analisados por outros motivos. É o que eu volto a dizer, é se chegar o mais próximo da reprodução da verdade real, que é inatingível. Agora, esta proximidade está direcionada à possibilidade de eu trazer fatos, de eu trazer provas técnicas, de eu trazer tudo aquilo que possa modificar o que é o primeiro raciocínio. O que a gente tem que entender é que isso é próprio da medicina, né, do ser humano, quando se olha dentro da condição médica. Eu sempre, num primeiro momento, quando você me apresenta um fato, eu, João, vou ter um primeiro, aspas, julgamento desse fato. Sim. Seja ele qual for, não estamos falando só em penal. Claro. Quando você me fala a respeito do teu irmão, enquanto você está falando do teu irmão, eu estou decodificando a informação e criando um conceito em cima daquilo que você está me falando. Tudo bem? Sim. Que pode ser modificado quando eu conhecer o teu irmão. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Sim. Da mesma forma, isso tinha que ser visto. E quando se chega à conclusão que você acabou de colocar com muita propriedade, que ao final a gente olha para a lei e diz agora é só a lei, eu estou tirando a possibilidade de eu conhecer o teu irmão. Sim. Entendeu? Eu estou vindo com todos os conceitos e com todo o raciocínio que você veio me trazer. Eu estou comprando aquilo que estão me vendendo. Esse é um ponto que me preocupa muito. E para que eu possa ou conhecer o teu irmão, ou poder ter a possibilidade de ter uma outra visão, até para virar para você enquanto Estado, ou para você enquanto advogado, e falar, não, você está errado, você não viu isso que eu estou vendo. Eu preciso ter o quê? Dentro do que você falou, a hora que eu estou só eu e a lei, eu tenho uma abrangência possível de reavaliar condições que me foram ditas ou que me foram trazidas para aquele fato, para aquele momento, naquela época. E agora uma pergunta. O que você tem visto de entendimento do judiciário em relação a, por exemplo, como o exame de lesão corporal ele vai ser feito ali com base naqueles questionamentos e não vai fugir disso. Em contratação de um profissional para fazer uma avaliação naquele momento e a gente ter isso como uma prova guardada para que aborde outras questões a pedido do advogado. Assim, é muita precariedade, né? Quando a gente fala em termos de condições econômicas, que o sujeito vai ter uma boa defesa, a gente está falando nesse sistema de contratação de profissionais adequados, porque, como a gente já comentou aqui, as perícias são, ao meu ver, muito bem feitas, porém, a quantidade de peritos para casos é altamente discrepante. Então, nesse sentido, vai ter muita falha, vai passar batido lá muitas coisas, que só um técnico poderia fazer essa avaliação e esse aprofundamento ali. E na prática acaba não sendo assim. Quem tem condições econômicas vai fazer, mas é uma
pequena parte e quando faz, como é que o judiciário vê? Isso, como é que você tem visto a aceitação? Tem sido aceito? Quando faz, tem sido muito proveitoso. Tem sido muito proveitoso. Por quê? Porque o juiz, ele é uma questão curiosa, porque o juiz está naquela mesmice de sempre. Ele está acostumado com aqueles casos que, né, ele já se ocupa constantemente. Quando tem algo que se aprofunde, que vá numa discussão técnica um pouco mais profunda, o juiz criminal se interessa muito por isso. Então você chama atenção. Inclusive não só o juiz criminal, como o jurado também. Toda vez que a gente vai para um júri e tem uma discussão em cima da prova pericial, esse júri é sempre muito mais, o jurado fica muito mais atento, né? O pessoal assistindo CSI, né? Isso, eles se interessam muito mais. Então esse é um ponto. Agora, na prática, respondendo a sua pergunta, o que a gente pode fazer e o que eu tenho feito quando o cliente não tem condições é chamar o perito para depor em juízo para que ele, ali eu consiga fazer esclarecimentos e tento me cercar de uma pequena condição técnica uma pergunta aqui pressionar. Dentro disso que você falou, que para mim sempre foi dúvida. E quando você chama o perito, vamos chamar de perito oficial, né, para depor, às vezes, com certeza 5, 6 anos no mínimo depois. Sim. Como é que a coisa corre? Como é a memória desse cara 5 anos depois? Ele vai tentar, ele vai consultar, evidentemente, aquele caso, mas ele sempre vai dizer que já passou tanto tempo, são muitos os casos. É isso que eu queria. Né? Ele sempre vai dizer, mas ele consulta um pouco antes, mas aí nós, enquanto advogados, vamos tentando buscar alguns questionamentos técnicos, fugindo um pouco dos fatos, que você muito bem colocou, como eles vêm para nós, mas indo mais para a técnica mesmo. Né? Esclarecer em abstrato, assim, né? Não isso, tentar teoricamente. Na teoria, se acontecesse isso, como seria aquilo, para tentar construir essa defesa. Porque esse é um grande problema, né? Se você não fez lá atrás, a coisa não foi feita com robustez, depois que chega lá na frente, depois de 4, 5 anos, já se perdeu. E é o tempo. E se tratando de júri, então, para chegar pro jurado é 10 anos. Se o réu tiver solto, ele demora mais ainda. Solto, é 10 anos. Porque até a pronúncia, recursos, isso e aquilo, para julgamento. Tem um caso agora que eu acabei de ser contratado, que a decisão do Tribunal de Justiça saiu agora no final do ano, antes do recesso de 2024, confirmando a pronúncia. O réu está solto, a nossa expectativa é que o júri saia daqui 3 anos. Né? Isso só da segunda fase do júri. Todo o tempo que já passou. Então, réu preso ainda vai um pouco mais rápido. Né? E é complicado isso, né? Porque a gente sabe que justiça que tarda falha, né? Falha. Porque a pessoa, tanto se ele é culpado, para ele cumprir a pena efetivamente, e se ele for inocente, pior ainda, porque o cara fica com esse fardo de responder um processo por tantos anos, com certeza, sem uma resolução do caso. Sem saber o que vai acontecer com a vida dele. Não, eu sempre falo isso, esse princípio da celeridade da Constituição é um dos mais sérios que deveriam ter, porque o sujeito está numa situação aflitiva, ele pode estar solto, mas aquilo faz parte do dia a dia, o tempo ele todo. Tem um dia só que ele não pensa naquilo. Só que ele não pensa. E mais, se ele estiver preso então, aí nem se fala a condição aflitiva dele. Exatamente. Né? E aí as pessoas criticam a prescrição. A prescrição é dos institutos mais democráticos que nós temos em qualquer Estado democrático de direito. Claro. Porque é uma forma de impor ao Estado uma eficiência que ele tem obrigação de dar. Obrigação de dar. Para o cidadão comum, para que a gente tenha uma resposta mais efetiva para aquele caso, e para o próprio incriminado, no sentido de ele definir a vida dele. E a sociedade cobrar o Estado para que dê uma resposta num tempo adequado. Sim. Né? Porque se você não tem prescrição, o Estado... Sem atropelar os princípios do devido processo legal e tudo. Legal. Claro. É complicado essa conciliação, né? Porque
em outras áreas do direito, em algumas, a gente critica um pouco isso porque às vezes se quer celeridade, mas se perde a qualidade na avaliação, né? Então vamos lá, e aí vai tudo de baseada, sem analisar o caso concreto. E isso também é ruim, é difícil esse... Julgamento antecipado, poderia ter uma instrução, mas já julga antecipado. O ponto de equilíbrio é difícil, né? É complicado, não. É bem complicado. E acho que é isso, né? A gente já está com mais de uma hora aí passa rápido, de conversa, né? Passou rápido. Eu queria só finalizar perguntando pro Rodrigo o seguinte: na tua experiência do dia a dia em relação ao Tribunal do Júri, que é uma outra curiosidade minha, né? E até pela atuação, que a gente sempre atua bastidores, não atua... A minha colocação é assim: dentro deste contexto, dessa modificação que houve de 2008, depois a revisão, aonde fica o que melhorou, o que piorou? Técnica, quando se fala de perícia, eu diria assim, é a evolução total. Mas eu digo no aplicativo final, porque a perícia é produção de prova. Agora, no aplicativo final, dentro de tribunal de júri, com a tua experiência, o que essa lei trouxe de facilitação não para o advogado, para o réu? O advogado é representante do réu. E para o Estado, pelo seu representante, que é o Ministério Público, o que trouxe de fator complicador? Eu acredito mesmo que quando for implementado efetivamente o juiz de garantias, que recentemente, só que o STF definiu que é para valer mesmo, o Luiz Fux segurou o tempo todo e ele foi voto vencido, né? Foi 10-1. No caso, então vai implementar o juiz de garantias. Quando implementar, a qualidade da justiça criminal vai subir muito, ao meu ver. O que se espera do juiz de garantia com influência no tribunal do júri? Eu acho fundamental, João. Essa é uma colocação sua ótima. Porque o que acontece? Quando a gente vai para o júri, a gente analisa um caso. Então eu vejo o caso, eu vejo que a prova feita, ela favorece o meu cliente. Não é uma prova muito boa. Só que no inquérito, muitas vezes, aquilo é tendencioso, enfim, depois não se confirma lá na frente. O artigo 155 do CPP diz que o juiz não pode formar a sua convicção na prova colhida exclusivamente na fase de inquérito, com algumas exceções, perícias, cautelares e outras coisas mais. Mas, por exemplo, depoimentos, não, tem que ser aquilo que está em juízo. Quando você começa o júri, o que o promotor faz? Ele pega o processo e, para esclarecer, entre aspas, o jurado, ele vai desde o começo. Não, nós precisamos ir desde o começo. Enfim, dá 1h30 que ele tem para falar, ele fala 1 hora do inquérito. Porque está, entre aspas, no começo, e está mais próximo dos fatos, e, portanto, é mais real, etc. Então ele pega aqueles depoimentos e incute na cabeça do jurado que aquilo é a verdade. O jurado, ele não justifica o seu voto, não é? Simplesmente, então você nunca vai saber por que ele, mas certamente, e o advogado então tem que desconstruir tudo isso em cima dessa visão do inquérito. Isso ocorre demais. O advogado que vai com a guarda baixa, esperando a justiça, aquilo só que está em juízo que foi produzido, ele dança, porque vai ficar aquela informação inicial. Então ele tem que estar preparado para isso. O juiz de garantias acaba com isso. Porque no juiz de garantias, tudo que foi produzido na fase de inquérito fica apartado do processo. Apartado, fica fora do processo. Então, tudo aquilo ali, ele vai, ou quando o promotor oferece a denúncia, o juiz de garantias vai analisar todo o inquérito e vai decidir, recebo a denúncia. Quando ele recebe a denúncia, vai para o juiz de instrução e julgamento zerado. Absolutamente zerado, sem o acesso àquilo que está lá atrás. Ele vai ter que construir a prova dali para frente. O que vai migrar? Aquilo que... E se uma testemunha faleceu, ela não vai poder ser ouvida no júri?
ela não é uma prova. Ela não é uma prova. Ela morreu já era. Né? Ela não posso baseá-la no inquérito. A perícia, sim, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, algumas coisas sim, que vão ter esse reflexo, mas não depoimentos. Então isso vai ter um reflexo no júri gigantesco e uma construção, porque o que eu vejo na prática, e é difícil isso, tem muitos juízes que não são assim, eu não posso generalizar, mas muitos outros dizem assim, para testemunha em juízo: a senhora foi ouvida na delegacia e aí a senhora disse isso, aquilo, assim, a senhora falou assim, assado, a senhora confirma tudo isso? Aí a pessoa fica assustada. Confirma. Pronto, está dado o depoimento. Não, primeiro fala, a senhora, quero lembrar que a senhora está aqui sob juramento, que a senhora disser poderá ser. E ele vai contrariar o que falou antes. Não. Então, com o juiz de garantias, ele tem que construir do zero. O que a senhora sabe sobre o fato? Faz muito tempo, eu não lembro de nada. Muito obrigado, tchau. Acabou. Pronto. Isso vai fazer com que o Estado tenha que ter mais celeridade para fazer o julgamento. Porque senão ele não vai conseguir. Isso fala dentro daquilo que antes eu estava falando com relação a conhecer teu irmão. Sim. Porque eu não vou ficar, os jurados não vão ter aquela primeira impressão que vem da tua boca. Eu vou direto conhecer, usando a nossa comparação, eu vou direto falar com o teu irmão e saber que eu vou ter um conceito dele e não o que você está me vendendo. E o que o Neto lembrou, né, por exemplo, a pessoa morreu. Eu já tive caso que, por uma falha na denúncia, o réu já condenado, houve um recurso, né, de apelação e se anulou o processo inteiro por uma falha na denúncia, desde a primeira fase. Como as penas são altas, não gerou prescrição, então começou tudo de novo, mas o tempo já era elástico. Quando foi refazer a instrução, procura uma testemunha, sumiu, procura outra, morreu. Resultado, impronúncia. Ele já tinha sido pronunciado e condenado, primeira fase, segunda fase, voltou para a primeira, não tem prova, não achou ninguém em pronúncia. Caramba. Não é? Mas se esse juiz pronuncia, vamos dizer, vai para júri, o promotor vai falar do inquérito, do tudo que se passou, etc. E aí o jurado poderia entrar. É isso que eu queria ouvir, porque na minha visão, eu achei que o juiz de garantia iria trazer realmente um modificativo, principalmente porque ele vai ser vamos dizer assim, o ente do Estado que vai peneirar fatos, né? Eu tenho uma amiga para reconstruir. No curso lá na Universidade de Buenos Aires, conheci essa amiga que ela faz uma juíza do Equador e ela faz parte do Tribunal Superior lá do Equador, mesmo sendo nova. Que até dá para vocês entrevistá-la. Acho bem interessante. Né? Porque ela é bem legal, dá para entrevistar. Ela me dizia que há 3 carreiras de juízes, muito antes do juiz de garantias aqui, mas 3 carreiras de juízes no Equador. Tem o juiz de investigação, que agora equipara-se ao juiz de garantias, né? O juiz de instrução e o juiz de julgamento. E ela, no caso, era uma juíza de julgamento. Né? Então os casos iam passando pelo juiz, chegava para ela só para julgar. Ela era especializada em julgar, em analisar processos e julgar. Que interessante. Pura e simplesmente. E o juiz de garantias é só no Brasil que tem, ou você tem outros países que adotam? No caso do Equador? Nesse sim, mas é assim. Em outros países, eu também não tenho um conhecimento tão abrangente assim, mas, por exemplo, na Itália, a polícia está vinculada ao Ministério Público, já diretamente ligada ao Ministério Público, acho que na Espanha também. E então eles já trabalham em conjunto a investigação, então se mistura um pouco a investigação com o Ministério Público, né? E não tem exatamente um juiz ali. O Ministério Público, ele trabalha também como se fosse um juiz da investigação, ele trabalha tudo.
para os efeitos gerais, estamos falando hoje em direito penal. Para o direito penal, o juiz de garantias é uma evolução. É uma evolução. Sim. Na minha visão, é uma evolução. Mas que a aplicabilidade vai ser bem difícil. A pergunta isso ia chegar. Como se aplicar? Vai ter que fazer concurso público? Não necessariamente, não. Porque pode ser realocado, né? Então eu, juiz, eu estou cuidando de tudo, cuido desde a fase de inquérito até a fase judicial, tudo. Eu tenho um outro assistente, ele vai ser deslocado para um lado, eu vou ser deslocado para o outro. Entendi. Eu estou numa comarca pequena, eu posso ser juiz de garantias de mais de uma comarca, né? E ter outros juízes de instrução e julgamento. Que tem um prazo que vai se ter. Uma questão de organização, mas vai aumentar. E tem um prazo já? Tem um prazo para implementação? Ainda não? Não tem, mas se decidiu que vai implementar, mas o que eu acho que com certeza vai ter que se fazer vamos chamar assim, treinamento dos juízes para serem juízes de garantia. Claro. Porque senão nós vamos fazer entortar a boca pelo cachimbo. Claro. Concorda comigo? Com certeza. Né? Basicamente, só para, desculpa me alongar, mas imagina. Assim, não, por favor. Em São Paulo, nós já temos o DIPO. Né? O DIPO, ele é um juiz de garantias, de alguma forma, em São Paulo. Só que ainda essa interseção com o juiz de instrução. Né? Ele não é o juiz de garantias na medida em que ele não fica isolado do que acontecerá lá depois. Mas eu estou dizendo, em termos estruturais, São Paulo já está preparado para o juiz de garantias, colocou hoje, já pode ser aplicado. E o juiz de garantia que vai fazer audiência de custódia também. Sim, tudo. Tudo que se decide de custódia é feita pelo juiz de garantia. Tudo. E tem uma regra dizendo que, inclusive, o juiz de garantias pode determinar o arquivamento do inquérito. Coisa que hoje em dia é absolutamente impossível. O inquérito que se inicia, ele vai até o final. Sim. Mas o juiz, dependendo da situação, pode determinar o arquivamento. Um inquérito que se abriu por N motivos ali, seja não totalmente... Tem autoria, de repente já se termina logo. Interessante, bem legal. O importante é que, no fundo, o que se vai buscar é que quando se prender, vai se prender melhor. É isso aí? Penso isso. Que é exatamente isso que a gente busca. Penso isso. E o Estado vai ter que trabalhar melhor para conseguir aplicar a lei. A celeridade que o Estado vai ser obrigado a dar, pelo menos pelo aspecto pericial, Claro. eu acho que o Estado vai ser obrigado a dar uma celeridade bem maior para que Estado, não se perca na situação. Claro. Senão, se ele não der celeridade, ele vai se perder. Vai ser atropelado. Muito bom. É isso então, pessoal. Agradecer mais uma vez, passar a palavra para você dar um recado final pro pessoal e com certeza teremos outras oportunidades para a gente poder bater o papo. O tempo passou voando, né? O papo é interessante, o tempo passa voando. Agradecer mais uma vez você está aqui com a gente e você está em todos, né, com o podcast, né? Às vezes não desse lado, do outro lado. Nos bastidores sempre o Rodrigo está aí. Não, poxa, eu renovo a minha felicidade de estar acompanhando o que eu estou aprendendo com vocês, né? Essa construção que vocês estão fazendo, uma lacuna que está sendo preenchida, ao meu ver. Né? Eu digo por mim, estou falando 30 anos de advocacia, estou vendo coisas que eu não estou acostumado a ver. Né? Isso é muito, muito interessante e torna eu acho que vocês têm um objetivo muito claro no sentido de melhorar tanto a advocacia quanto a medicina, não é? de tornar profissionais melhores e a influência nas empresas, tal. Então acompanho sim, e sempre que chamado aqui vão voltar, porque tem sempre muito assunto para discutir. Da mesma forma, queria te agradecer mais uma vez, agradecer estar aqui com a gente, tem ensinado tanto para a gente, né? E agradecer mais do que isso, que eu no começo falei, a ideia do podcast, porque tudo isso veio de uma ideia, de um convite teu, e que, até onde eu posso ver, a gente está atingindo os objetivos, que é trazer pelo menos uma visão diferente. Não estou dizendo nem, é uma visão diferente, para que se questione, se vejam algumas outras coisas, que sempre foi aquilo que a gente sentiu na pele. Eu aí posso dizer, o Neto
de 2008 para cá, mas eu há 40 anos eu não fiz outra coisa. E o que me ansiou sempre foi assim, ó, é ser ouvido. Sim. Porque o grande problema é que no dia a dia a gente sente e você fala assim, mas para quem que eu vou falar isso? Eu estou vendo aqui algumas coisas que... Aí você conversa com um colega, ele tem a mesma ansiedade, que diz, eu não consigo levar isso. E, de uma certa forma, isso aqui, graças a Deus, as mídias deram a possibilidade da gente questionar e, claro, dentro de princípios, de ética, questionar dentro de... com o objetivo sempre de construir, nunca de destruir. Sim. Mas de trazer uma evolução dentro da ciência que a gente se propõe. Então, obrigado mais uma vez pela presença e principalmente por estar aqui com a gente e ter dado a possibilidade, ter dado voz, né, para a perícia médica. E agradecer também a quem nos acompanha, e prometendo que você vai voltar e que nós vamos vir com os temas que a gente até estava discutindo anteriormente, alguns temas quentes, e da próxima vez tentar, né, junto com o Rodrigo, trazer algumas coisas que tragam casos concretos para serem discutidos, obviamente Sim. dentro da ética, mas mostrando que esses princípios e toda essa ansiedade que a gente norteia, ela está embasada não é no pensamento só, claro que no pensamento sobretudo, mas está embasada também na necessidade do dia a dia que a gente vive, tá bom? E obrigado. Antes que eu me esqueça, né? Pessoal, curtam os nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal, aperta o sininho lá, que toda vez que tem um vídeo novo você é notificado. A gente tem publicado vídeo toda semana e a gente conta com a audiência de vocês. Compartilhem com os amigos, marca, manda o link, vê lá no Instagram também, a gente está publicando tudo isso. Daqui a pouquinho a gente vai ter também um canal lá no TikTok, então vai ter divulgação de vídeo lá no TikTok, conto também com a inscrição de vocês lá, para que a gente possa estar divulgando esse conteúdo e atingindo um público cada vez maior que possa se interessar e se beneficiar por esse conteúdo gratuito que a gente está trazendo, tá certo? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.